Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pelo canal do YouTube Centro Espírita Miguel Oficial. Sejam todos bem-vindos. Nós lembramos sempre aos nossos irmãos que encontram em seus lares para colocarem nesse momento um recipiente com água para ela ser fluidificada. Lembramos também que ao final do estudo do Evangelho terá uma música instrumental. É importante que fiquem nesse momento em concentração para a emanação dos fluidos da nossa reunião no momento do passe. Então vamos iniciar a nossa reunião com a página de abertura com o nosso irmão João. Em seguida eu farei a prece e depois o nosso irmão Edinho trará a página da noite de hoje. Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor do Divino Mestre Jesus nos envolva a todos. Do livro Vinha de Luz, ditado por Emmanuel a Chico Xavier, a lição que tem o título Com Amor. Tem uma mensagem de Paulo na Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: E sobre tudo isso, revestíveis de caridade, que é o vínculo da perfeição. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor e de testemunho. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isto é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos da árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende. E quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Graças a Deus. Envolvidos nessas vibrações, permanecendo unidos em pensamento, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso grande mestre e amigo, queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de nos reunirmos em seu nome para escutar essa palavra que tanto nos consola, tanto nos esclarece e nos liberta. Ajude-nos, Senhor, a permanecermos com ouvidos de ouvir e compreender a lição, e olhos de ver a Tua verdade, para que possamos cada vez mais caminhar com passos mais firmes sobre a face da terra. Diante de cada lição que nos chega, diante de cada desafio que nos aponta. Onde os Teus ensinamentos, Senhor, nos traz a coragem, a firmeza,
a orientação que tanto precisamos, para que nós mesmos possamos ter e criar, construir dias de paz junto com a tua glória. Queremos te rogar, Senhor, que essas vibrações de amor e de paz que nos envolvem nesse instante se estenda a toda essa humanidade, Senhor, que tanto precisa de ti. Que os teus missionários da luz toquem os corações aflitos e sobrecarregados, ajudando-os a despertar para que eles também possam seguir as tuas pegadas. E assim, Senhor, envolvidos em tanto amor, nós te pedimos a permissão para iniciarmos a reunião de fluidoterapia da noite de hoje, te dando graças por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então ouvir o nosso irmão Edson com a página do Evangelho da noite de hoje. Boa noite a todos. A página de hoje, na verdade, o tema que foi me colocado para a gente conversar era o seguinte, título exatamente esse: Com amor, auxiliar em silêncio. E foi justamente essa lição de preparo que o João leu e que eu pedi para eles lerem, né, é que será o alimento aí da nossa reflexão. Então não há problema que eu vá repetir algumas partes aqui, porque a gente só aprende mesmo, né, com a repetição. E assim mesmo é difícil. Particularmente, meus amigos, eu devo confessar a você que quando eu vou falar sobre amor, eu fico inseguro. Eu acho que essa virtude ainda é, dentro do estágio evolutivo que a gente se encontra, ainda não tão bem compreendida. E é lógico que eu estou me colocando entre esses irmãos imperfeitos, e que apesar da mensagem que Jesus nos trouxe e da direção que ele nos apresentou em relação a buscar esse amor, eu acho que às vezes eu tenho a impressão que a gente ainda está muito longe, né, da pureza desse amor que Jesus nos ensinou. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, talvez seja por isso mesmo que a gente precisa, né, aprofundar, sempre que possível, o nosso entendimento, né, a nossa compreensão sobre essa virtude que nós a estamos buscando. Então é muito claro para mim que existe uma parte teórica, que é essa que a gente está conversando aqui, e que é, né, graças a Deus, viabilizada por essas mensagens de espíritos como Emmanuel, Joana de Ângelo, para a gente saber, né, como aprofundar aquilo que Jesus já trouxe num contexto completamente distinto. Então, nessa página de Vinha de Luz, então, considerando aqui então que vocês vão apenas, né, ver o meu esforço aqui de compartilhar com vocês essa reflexão. Nessa página do Vinhas de Luz, a gente tem esse versículo do capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Colossenses a inspirar Emmanuel, né, nisso que ele conversou conosco aqui. E ele diz o seguinte: e sobre tudo isto, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Vocês veem que isso aqui é apenas um versículo. Eu sempre gosto e até recomendaria a vocês, sempre que vocês verem um versículo, né, usado como referência para uma determinada reflexão, sempre busquem o capítulo inteiro daquele versículo. É muito bom, porque a gente acaba entrando dentro do contexto. E a palavrinha aqui que mais me
me deixou assim em dúvida, era assim, e sobre tudo isto? Bom, se Jesus está falando, se Paulo, né, está falando sobre tudo isto, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição, então tem alguma coisa que ele antes falou que era isto, né? Então aí eu fui lá e vim trazer para vocês alguns pontos, né? Porque esse capítulo ele tem justamente 14 versículos. E aí a gente vê várias coisas que ele falou antes. E eu vou falar alguns versículos aqui que se referiam a isso tudo que Paulo já tinha dito na sua epístola. Por exemplo, no primeiro versículo, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto. Mais adiante, pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Lá no versículo 8, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, calúnia e linguagem indecente no falar. Mais adiante. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Aí é que vem o versículo 14. Sobre todas essas coisas, são várias recomendações, né? Porém, vistam-se, né, do amor, ou revistam-se, né, do amor, que é o elo perfeito, ou que é o vínculo da perfeição. Então era importante que vocês entendessem, né, que ele está colocando aqui o amor sobre tudo isto, né, eu falei aqui que era o contexto da nossa epístola de Paulo, extremamente linda. Bom, eu vou fazer o seguinte, dentro dessa mensagem, eu vou dividir ela em 3 trechos, para a gente tentar ver que, pelo menos eu identifiquei 3 aspectos importantes que Emmanuel nos trouxe. Na primeira parte, né, no primeiro trecho, ele diz assim: todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constitui-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Então veja que essa é a primeira parte da mensagem de Emmanuel. É um trecho introdutório, né, que nos lembra, né, qual é o nosso meio ambiente, onde a gente vai ter que fecundar, né, vai ter que cultivar o amor, para não ter nenhuma dúvida. Porque muitas vezes, né, a gente, numa primeira impressão, acha que o amor ele só pode ser cultivado num ambiente bom, né, onde as pessoas só se compreendam, né? Pode, claro, né? Naturalmente em orbes, em planetas, em moradas, né, onde já se conquistou o amor, é provável que isso se dê. Mas no estágio evolutivo que nós estamos, a gente ainda não conquistamos isso. Então é preciso aprender. Para aprender o amor, a gente precisa, né, estar dentro desse ambiente. Então ele lembra que a nossa travessia na atual existência, para os trabalhos de resgate e elevação, será sempre espinhoso e desafiador, exigindo de nós muita fé e coragem para lidar com os sacrifícios e testemunhos que teremos de enfrentar. E o que são esses sofrimentos, esses sacrifícios, né? Muito desse sofrimento ele vem em que forma, né? Ele virá da reação dos nossos companheiros de jornada na forma de ira, na forma de incompreensão, na forma de ciúme, de calúnia, de inveja, de ofensas, de desprezo. Muitas situações, muitas atitudes, muitos comentários
desafiarão, vão desafiar o nosso equilíbrio íntimo, não é verdade? Colocarão em prova a nossa resistência moral. Sobretudo aonde? No lar. Então, nesse primeiro trecho, Emmanuel nos chama a atenção sobre o ambiente, sobre o meio de cultura. Né? Ele não vai ser fácil. Ele é desafiador. A conquista das virtudes passa por uma trajetória desafiadora. Assim como um diamante, para ele chegar ao brilho dele, né, passa pelo burilamento de todas aquelas ferramentas e processos. E aí, o segundo trecho que eu vou conversar com você é o seguinte. Bom, aí, como é que a gente se prepara para isso? É a segunda pergunta. Diz ele: toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isto, e aí ele faz repetindo o que Paulo diz, é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é o amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. O amor como se fosse o ligador, né? Ele chama aqui do tear divino que vai entrelaçar todas essas outras virtudes e potencialidades. Continua ele. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Então, inspirado aqui ele praticamente faz uma apologia a essa epístola, Emmanuel nos esclarece que para resistir a esse caminho tormentoso, aqui ele colocou muito claro no primeiro trecho, sem perdermos a paz. Isso é importante, Caminhar num caminho sem perder a paz, a gente precisa se preparar, E nos esforçando para quê? Para nos instruir e desenvolver virtudes e aptidões morais, claro. Porém, ele diz, o amor será aquela amálgama, uma outra maneira, análoga às questões que nós temos aqui na Terra, para entender, que é a amálgama indispensável para a gente, através dessas virtudes e aptidões, formarmos, consolidarmos o nosso caráter. Se fôssemos preparar um bolo, o amor seria o ovo, porque o ovo ele tem essa propriedade, ele tem substâncias que prendem os ingredientes à massa, sem deixar que a massa, que o bolo se esfarele. Por isso, Paulo se referiu ao amor como o vínculo da perfeição, o elo perfeito de todas as virtudes. E aí vamos para o terceiro trecho, que na verdade acho que é o mais importante para nós. Porque é a pergunta mais aguardada. Edinho, você falou que, ou melhor, até o Emmanuel, sobre o ambiente difícil, desafiador, sobre o amor, e o desenvolvimento das virtudes como um todo também, com a preparação necessária. Mas como é que nós vamos amar? E a pergunta de Emmanuel, mas como amaremos no serviço diário? O que fazer no nosso cotidiano? Diz Emmanuel, renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama compreende
Quem compreende trabalha pelo mundo melhor. Por que eu acho mais importante? É um manual prático de como nós devemos amar no dia a dia, né, de nossas vidas. E tem um verbo aqui que se destaca. Ele aparece 3 vezes nesse terceiro trecho que o nosso amigo nos trouxe. Alguém captou? O verbo é compreender. Compreender. A verdadeira compreensão é empática. É empática, pois não mede o sofrimento do outro usando a própria régua. A dor do outro nunca deve ser minimizada ou desprezada, pois o outro tem a sua própria graduação sobre a dor pela qual ele está passando. A verdadeira compreensão não julga, sobretudo quando baseada na doutrina espírita. Por quê? A gente sabe que o nosso semelhante é o nosso irmão, mas como o espírito imortal em evolução, ele exerce o seu livre-arbítrio a partir de concepções que ainda cultiva. Assim como nós, que são mais ou menos equivocadas, em função do seu grau de maturidade espiritual. Em suas reações, muitas vezes hostis para conosco, elas devem ser lidas dentro desse contexto, né? Dentro desse contexto. Sempre nos perguntando, na situação em que esse nosso irmão se encontra, né? Com o conhecimento que ele possui, de que forma eu reagiria? É uma pergunta que a gente sempre tem, o contexto em que o nosso irmão, que está exalando, que está se manifestando de uma forma ofensiva, né? De que forma eu reagiria? E se eu não consigo encontrar uma explicação para aquela reação, não seria melhor, então, eu aguardar a manifestação sem sintonizar com as ondas de baixa vibração que o nosso irmão está exalando naquele momento pelo seu desequilíbrio? E, quanto possível, só então indagar com calma e paciência o motivo da ofensa? Então, essa reflexão, ela nos ajuda a entender por que Emmanuel nos orientou a auxiliar em silêncio. Essa é a parte que estava acrescida, né? Que o nome da lição aqui é Com Amor, e os nossos irmãos que trouxeram o tema acrescentaram isso, auxiliar em silêncio. Portanto, acredito que quem teve essa inspiração, né, justamente nos chama a atenção para essa parte que Emmanuel nos traz. Auxiliar em silêncio, entendendo a situação de cada um. Será que auxiliar em silêncio é apenas a gente ficar calado no momento que a gente está sendo ofendido, ou você está sofrendo, né, por conta de alguma daquelas, né, várias expressões que eu me referi, calúnia, ciúme, né, ofensa? Será que é só o silêncio da boca? É bem verdade, né? Existem algumas técnicas, né, de que a gente toma um copo d'água, né, e fica segurando a água na boca, né? Funcionem muito bem para evitar determinadas contendas, né? Mas num plano um pouco mais aprofundado, a gente sabe que a gente pode ser, principalmente sob a luz da doutrina espírita, que nos ensina que o pensamento é tudo. Nós podemos cerrar os nossos lábios para evitar uma contenda, uma briga, né? Mas os nossos pensamentos podem estar vibrando em ira e condenação. Se não for ira, em condenação. Isso a gente vai evitar, vai garantir a paz, né? Sobretudo sobre nós mesmos, né? Então, silenciar, por isso que Emmanuel fala, auxiliar em silêncio, ele não falou só auxiliar em silêncio, entendendo a situação de cada um. Aí já vem aquele verbo compreender. Então, silenciar compreendendo
É a garantia de paz e caminho para o perdão e o entendimento. E para terminar a nossa reflexão, vale completar a frase de Emmanuel. Ele fala auxiliar em silêncio, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Então, auxiliar com amor, como a gente está tentando aprender aqui, também não significa compactuar com erros e injustiças. Isso é muito importante. Por isso que ele fala o temperar, né? A gente saber combinar a questão da caridade com a disciplina. No caso aqui, né, está sendo representada pela energia e justiça. Então nós devemos agir com bondade e fraternidade ao entender que ainda estamos no caminho da perfeição e os desvios fazem parte de um processo de escolha e aprendizado, tanto para nós como aquele também, né, que está nesse momento muitas vezes de desequilíbrio. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ser contundente e enérgico na defesa do bem e da justiça. Nós não devemos apontar erros, mas tampouco aprová-los. Não é verdade? E muitas vezes, ainda dentro dessa questão da caridade pelo silêncio, ou do amor pelo silêncio, né, a serenidade e o silêncio, diante do verbo ou da atitude ofensiva e desequilibrada, ele remete ao próprio reequilíbrio e reflexão do ofensor. É impressionante como é que nós não percebemos que, ao reagir até mesmo com a palavra, ainda que tentando apaziguar o nosso irmão que está se manifestando, mesmo que a gente tenha a intenção de apaziguar, não, calma, que você... A gente às vezes não percebe que o silêncio é um instrumento muito mais efetivo, que na medida que nós paramos, nós damos ao nosso irmão, naquela pausa, naquele hiato, uma oportunidade dele mesmo se observar, dele mesmo refletir sobre o que está falando. Quando a gente está falando junto, ele não consegue perceber isso. Enquanto a sintonia com a ofensa apenas alimenta o fogo do desequilíbrio, que é o que a gente pode, né, invigilantemente ocasionar quando alguém nos está ofendendo, o amor silencioso, ao contrário, desintegra as vibrações ofensivas e, dentro dessa explicação que eu dei, abre campo à reflexão e reequilíbrio do ofensor, que comumente é um sofredor em crise consigo. Daí, mais uma vez, a questão do amor, né, estar muito relacionada, sobretudo no estágio evolutivo com que nós estamos, com o compreender, né, com aquela observação empática do momento que o nosso irmão está passando, mesmo que a gente esteja sofrendo com tudo aquilo, ele porventura esteja nos causando em termos de pensamento, de palavra, de atitude. Então vamos auxiliar com amor, auxiliar em silêncio, o título da exposição de hoje. Muito obrigado. Que bom, Senhor, poder estar aqui e participar deste banquete, onde através destas palavras, desse momento, passaram tão rápidos, mas que foram de fundamental importância para todos nós, nos chamando, tenham ouvidos de ouvir, nos convidando a ser brandos, mansos e pacíficos. Orientações importantíssimas
para todos nós. Mas sempre estamos a te rogar, Senhor, que nos ajude mais e mais nos momentos em que formos chamados para vivenciar a lição. Que possamos ter nossa mente e coração ligados a Ti. E assim, darmos mais um passo nesse caminho reto que levará até Ti. Nos aproximará cada vez mais de Ti, Senhor. Gratidão. Gratidão por tudo que nós recebemos de Ti. Gratidão por tudo que nós temos, por tudo que nós somos e por tudo que o Senhor hoje representa em nossas vidas. E que possamos ter cada vez mais ânimo e determinação de Te seguir. Coragem a cada desafio. Porque somente assim, Senhor, sabemos nós, estaremos vivenciando esse amor que tanto foi falado essa noite. Gratidão, Senhor. E assim, envolvidos em tanto amor, nós te pedimos permissão para encerrarmos essa primeira parte da nossa reunião. Te agradecendo e agradecendo também a essa espiritualidade de luz que está aqui conosco. E assim, Senhor, todos nós juntos em uma única voz, queremos dar graças a Deus por tudo, hoje e sempre. E rogar a Ti que fique conosco nessa segunda parte da nossa reunião, auxiliando e amparando aos médiuns trabalhadores da nossa casa e da nossa reunião. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus.